Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um episódio aqui do Digital Sem Dó. Não vou falar sem dó, que virou clássico. Nossa, é chato esse sem porque... dó, sem dó. Olha lá, já me criticaram. Então eu vou deixar de lado. Pensar em quem está escutando, né? Exatamente. O público é o que determina tudo, né? Para que lado você vai. É o que estão gostando. Exato. Essa é a regra no marketing também. Exatamente. Então eu vou ver o seguinte, seguindo o último programa, a gente resolveu, né, dar continuidade ao assunto comunicação a partir de você agir, planejar suas atividades. Hoje a gente traz o assunto principal, tráfego e não tráfico, né? Muita gente se confunde, né, Lê? Eu acho que também é difícil para a maioria das pessoas entender o que é o tráfego, né? Exatamente. Tráfego. Eu acho que a gente vai desmistificar um pouco e quais deles existem, né? Porque hoje se fala muito no tráfego pago. É aquele que já tem um conhecimento que é o tráfego e o pago. Porém, vamos lá, o que seria o tráfego no seu ponto de vista? É fluxo de pessoas no meu negócio e como eu trago essas pessoas para o meu negócio. De qual forma, né? A gente que trabalha, a gente entende sobre o orgânico, né? O pago, mas é ser visto por pessoas. Exato. Então, por exemplo, vamos imaginar aí, pessoal, você tem um estabelecimento, seja uma cabeleireira, um dentista, um advogado. Aí você vai lá, investe no seu negócio, contrata um arquiteto, faz o design, todo o paisagismo da sua loja, coloca ela numa rua sem saída. Isso, ou seja... Como você traz pessoas, Miguel? Então, exatamente. Então, o tráfego, ao sentido ao pé da letra, basicamente, ele no universo offline, ele existe. Eu preciso de pessoas passando na frente do meu estabelecimento, eu preciso de pessoas entrando, então tudo isso. A pessoa investe no local tal, mas o ponto, localização não é boa. E no ambiente digital a gente também tem essa palavra tráfego, certo? É como trazer essas pessoas para o meu negócio, né? De forma digital, mas que torna, né, dependendo do seu negócio, ou compras online ou visita na sua loja. Isso. E o bacana de tudo é que em muitos, assim, no ambiente offline, a gente não consegue muito sem perguntar à pessoa, né, ou ter algum tipo de diálogo, a origem dela, né? Isso, como ela chegou na sua loja, né? De onde que ela veio. Sei lá, alguém indicou, eu vi um panfleto, eu vi um outdoor, e isso não é bem possível se você não tem um diálogo. Então, a cada 10 pessoas que entrarem, 2 você conversa, você até consegue capturar esse dado, mas as 8 que não conversaram com você, você não consegue. No ambiente da internet já não, né? É possível mensurar de onde está vindo essa pessoa à sua loja. Isso. E aí a gente até fiz uma anotação aqui, porque são tantas, ou seja, a gente começa falando lá, tráfego pago, legal. É um deles. O local, aquele que você faz uma ação e leva a pessoa até o local físico. Você tem a parte orgânica, né? Esse orgânico fica assim, como? Espontâneo, ele vem de alguma referência, que também é outro tipo de tráfego, né? Ele veio do e-mail, ele veio da rede social X, seja Instagram ou Facebook, ou seja, o tráfego são pessoas e logo a gente traz a referência, não é? Isso. E o que muitas das agências veem, como no último programa se falava o seguinte, nós vamos planeje, né? Faça a sua rotina, etc. E aí concluímos o programa falando sobre em relação aos resultados, né? Você vai observando, vai vendo o resultado. Isso tem a ver com o tráfego. Mas eu acho que a gente também tem que fazer uma pergunta sobre a expectativa do cliente, né? Acho que muitas vezes quando o cliente chega procurando nosso trabalho, ele já vem com, porque eu quero fazer o Facebook, Instagram, não. E o trabalho do especialista é para ver onde está esse tráfego, onde ele pode conseguir melhor dentro da verba que ele está disponível a pagar, né? A investir no seu negócio. Isso, ou seja, só que peraí, deixa eu recapitular. Eu acho que eu avancei. Avançou, acelerou aqui, uma doida, hein? Brincadeira. Não, eu acho que é bacana a gente falar da expectativa do cliente, do que ele pensa também do negócio dele. Sim, só que assim, no último programa se falou muito assim, que momento que eu faço eu mesmo,
contrato um profissional. E quando eu preciso crescer mais ainda do profissional não dá conta, aí a gente olha a agência, tá? Então, sim, você avançou, mas vamos puxar só um pouquinho aqui para a gente tentar chegar o mais perto possível de explicar e para aquela pessoa leiga que não tem assunto, aquela pessoa que já até faz e quer construir maior conhecimento e até um avançado que a gente, não sei se a gente vai chegar nesse tempo que a gente tem, mas quem sabe a gente vai, inclusive deixar aí aberto ao pessoal, o Digital Sem Dó. Você pode, inclusive, fazer suas perguntas. Ficou com dúvida em algum episódio? Manda lá pra gente, tanto no site, no Spotify ou no YouTube, ou mesmo no e-mail, né? O digitalsendó@gmail.com. Então, vamos lá. Baseado nisso tudo, aquela pessoa começou sozinha, tá fazendo, e ela começa a avaliar tráfego. Como que é tráfego? Ou seja, ela vai olhar um eventinho, né, pequenininho, um evento do tráfego, que é o quê? A visualização. Isso. Ou seja, se eu for olhar na minha rede social, né, eu estou olhando e vendo o seguinte, eu tive 20 visualizações, 200 visualizações. Isso é um tráfego. Tráfego orgânico social. Olha como está ficando bem pontuadinho. Didático. Isso. Mas espera aí, não, eu gosto dos likes. Opa, o like já não é bem o tráfego, porque a pessoa chegou. A partir do momento que ela chegou, ela tem o tráfego, aí eu tenho a reação. Aí a gente está chamando de quê? Exatamente. De engajamento. Engajamento, tá? Então que isso ficou claro. Em relação ao tráfego orgânico, ele é um dos mais importantes. Com certeza. Por quê? É aquilo que vai medir todo o seu tempo, frequência, constância, a palavra muito colocada aqui no programa. E conforme você vai fazendo como foi orientado, você vai começar a medir isso. Então você começa já a se perguntar assim, nossa, a pessoa me viu no Instagram, eu só tenho um Instagram, legal. A partir do momento que você tem o Facebook, a pessoa me viu no Facebook, mas será que uma vai para outra? Então começa esse cruzamento de dados. E o final dessa história, que muitos abortam, ou quando vai ter uma experiência ou conversar com algum tipo de especialista, é o que? Olha, você precisa de um site. Isso. O porquê do site e do tráfego? Você quer falar um pouquinho sobre isso ou não? Eu acho que a gente tem muita dificuldade quando o cliente vem com essa questão de não ter site. E não vê a importância de ter o site para o tráfego. Ele acha, não, porque eu já tenho uma página no Instagram, já tenho uma página no Facebook, eu não preciso do site. Sim, você precisa do site, porque o site é seu domínio, é sua propriedade. Facebook, Instagram não são seus. Você pode perder essa conta de um dia para o outro se mudar as regras do jogo. E quem faz a regra não é você. Então, a regra do seu jogo é sua página. Então, é como se fosse a gente trazendo para o mundo off, né? Você investiu na sua fachada, você investiu na sua identidade, você gastou, você investiu na loja. O seu site é essa loja em ambiente digital. É a sua porta do mundo digital, que você abrisse o seu negócio no mundo digital. Então, é necessário, sim, investir essas duas, principalmente por conta do... Agora a gente vai falar um pouco também do orgânico do Google também. A gente vai avançar. O que eu achei interessante a questão do site, né? Nesse avanço. Sim, você começa no Instagram, você começa a medir o tráfego que você tem ali, tráfego orgânico ali. E o site, a importância também que é importante colocar nisso, é que dentro dele é quando eu abro outros canais. Eu preciso ter um concentrador dessas informações. Então, por exemplo, se eu fizer uma publicação no Instagram, legal, o que eu quero? Visualização, da onde veio? Eu fui lá, publiquei, isso orgânico. Né? Isso. Fiz ela também no Facebook, fiz também ela no TikTok, só que é o seguinte, naquele momento eu preciso atrair ela por alguma coisa um pouco mais ampla. Porque tem uma questão, é como você entregar panfleto na rua sem um objetivo de trazer pessoas. E dar uma direção. Isso. O que você quer dela? Então o site ele te dá essa possibilidade de falar assim, olha, eu vou medir o tráfego orgânico, né? Vamos ficar aqui nele, do TikTok,
do Instagram, do Twitter. Mas a gente está falando isso da jornada do seu cliente, né? Isso. Ele viu, ele vai ver só por ver. O que eu quero desse cliente? Eu quero que ele vá comprar uma peça de roupa, eu quero que ele vá na minha loja de autopeças. O que eu quero desse cliente? Então, o site ele é importante para isso. Essa pessoa clicou, as pessoas seguiu até a minha página, essa pessoa visitou o local. Então, a gente está mensurando, a gente está vendo de onde veio esse cliente, a jornada. Exatamente. Aí eu estou medindo o tráfego orgânico. Isso. E aí, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho para o tráfego pago. Em que momento se faz necessário, importante, etc. Né? Vou passar a bola um pouco para ler. Em que momento que ela acredita que o tráfego orgânico, sim, continua, mas vamos avançar para o tráfego pago. Por que eu devo pagar para ter mais acessos, por exemplo? Bom, posso usar uma questão assim mais do dia a dia, né? Você já convive na sua academia, você já convive no seu clube, você já conhece essas pessoas. Como eu faço para conhecer mais pessoas? Você pode ser uma pessoa empática, você pode fazer amizade fácil, mas isso não dá volume de pessoas. Então, o pago é aquele momento onde eu quero expandir o meu negócio também. Para onde que eu quero levar essa informação? Seja qualquer negócio. Se for um negócio local, você consegue atingir mais bairros, mais pessoas através da sua campanha. Então, trazer mais pessoas na sua loja. Agora, se for um e-commerce, por exemplo, eu posso vender pelo Brasil inteiro e não tem como eu conhecer todas essas pessoas, às vezes, só organicamente. Tem coisas que, sim, né, viralizam, mas não é normalmente um conteúdo empresarial. Então, a gente traz esse fluxo de pessoas através do pago. A gente conhece mais pessoas através do pago, a gente se apresenta, né, para as pessoas, né? Então, é trazer mais pessoas para o meu negócio, o negócio que eu estou investindo, né? Eu acho que até você citou antes, é o panfleto, né? Eu preciso panfletar. Então, se eu tenho a capacidade de panfletar no meu bairro, né? Organicamente eu consigo, vou de casa em casa, coloco um por um. Mas isso é um esforço muito grande, por isso que às vezes vai precisar de uma empresa que tem vários funcionários que vai fazer a distribuição na cidade. Se você faz em uma pessoa, né? Você vai entregar qual o volume disso? Por isso que o pago é a mesma coisa. Quantas pessoas eu consigo atingir através da minha mídia? O que eu me propus a fazer no meu negócio? Isso, então é o seguinte, tráfego pago também é importante a gente colocar. Sempre tem que pensar um objetivo. Isso. Muita gente usa o botão, vamos chamar aqui o botão impulsionar, ele ficou conhecido com isso. E mesmo quando ele aperta o botão impulsionar, ele tem alguns objetivos perguntados do que você quer. Isso. Certo? Por exemplo, nós temos dois ambientes, aquele do usuário comum, normal, tá aquele botão que fica te instigando e normalmente bate assim, eu preciso aparecer para mais pessoas. Aí ele te pergunta, homem, mulher, qual idade, qual cidade. Então você começa também a fazer o quê? Controlar mais também. Isso. Legal, marcações de tráfego pago existem. A gente sabe que tem um nível ali do leigo, que eu acabei de comentar, e quando você vai para um profissional de tráfego, você tem muito mais possibilidades, né, de encontrar melhor esse público. Isso. Aí você se pergunta, quem estiver escutando ou vendo, quais seriam essas possibilidades? Diversas profissões, interesses, conhecimento, exemplo, pessoas que viajam frequentemente internacional, são muitas e cada negócio vai ter. E dependendo do canal, você sabe a profissão da pessoa, se ela está cursando faculdade, então é muito mais fácil você definir a estratégia para o público que você quer, né? E o legal é que a marcação, agora eu vou fazer até trazer uma dica ou um conhecimento bacana aqui, que é legal, que muita gente não sabe, legal, por que eu não posso fazer isso com o orgânico? O orgânico em si, você consegue algumas coisas bem mais restritas. Por exemplo, eu tenho aqui uma mercearia e vendo pão para esse bairro. Vou fazer uma publicação e essa publicação parte de orgânico, ou seja, eu não vou fazer um investimento. De dinheiro. Primeira marcação que eu faço é o local que eu estou. Você informa a ferramenta X, eu estou aqui, então ela vai olhar quando você tem um raio. A segunda é como você escreve a descrição. Olha, temos
pãezinhos recheados toda segunda, quarta e sexta. E a terceira, que é você vai informar através de hashtags, são assuntos. Mas percebe que isso é bem mais restrito do que a gente chega no pago. Lógico, Instagram é uma ferramenta gratuita para todo mundo usar. Isso. E como que ela ganha dinheiro? Exatamente com esses anúncios de tráfego pago. Então a gente não pode criticar nem achar, pô, mas podia me entregar mais. Isso é uma discussão até de anos atrás, que era mais orgânica as publicações, e você conseguia atingir muito mais pessoas. Ah, mas isso quando o Instagram era de outro dono. Na verdade não, quando iniciou acho que depois mesmo. que mudou muito o dono, virou a política do... Mas é o clube deles. É, né? O clube deles, quem a vai regra decidir deles. O clube e a regra de cada plataforma é ela mesma. Então você percebe que na publicação orgânica eu também falei de local, certo? Então olha só como o tráfego, quando a gente fala assim, eu vou começar aqui, eu vou até sair um pouco de negócio. Vamos falar um pouquinho assim, uma pessoa vai lá, gosta pra caramba de brinquedos. Um brinquedo tal, sei lá. Vai fazer a busca. Não sei o quê. E ele começa a querer falar daquele assunto, ele quer construir aquele conteúdo. O tráfego orgânico é funcional nesse ponto, porque se ele faz uma marcação, boneco tal, brinquedo tal, ele está informando para as ferramentas, mostra para mais pessoas que têm esse tipo de interesse, certo? Ele não vai querer mostrar para quem gosta de carro, ele pode até testar, mas as chances são menores. Mas eu acho que esse orgânico ainda é muito baixo. Você não tem essa percepção? Não, foram reduzidos. Nos últimos anos, quando nascem as plataformas, e aí eu vou citar YouTube, vou citar Instagram, vou falar Facebook, etc. Eu acho que ainda o TikTok, ele te entrega muito mais o orgânico do que as outras plataformas, porque acho que ela ainda está, né? E a resposta é porque é novo. É porque então, é novo. Está precisando de mais usuários, e isso sempre acontece com uma plataforma nova. E mais pessoas pagando também. Aí vai dando prioridade para o pago. Você pode perceber que nasceu uma plataforma X, se apresenta ao mercado, ela começa até os resultados são absurdos, rápidos. Nossa, eu consigo engajamento, visualizações, etc. Depois de um tempo, ela solta mídias, anúncios, e aí ela começa a dirigir para tráfego pago. Porque daí o volume de tráfego pago também aumenta dentro da plataforma. Exatamente. Então você vê, não sei se ficou muito claro para o pessoal, se tiver, ainda insisto, a gente vai entrar em umas questões técnicas. Pode perguntar aqui, a gente vai estar respondendo com o maior carinho, sem problema algum. Acho que a gente vai gostar. Bastante. E aí, por exemplo, a gente fala muito, se a gente está aqui falando bastante da rede social, o site já começa a te dar mais possibilidades de monitorar tráfego, né? Então, tráfego direto, tráfego de referência, né? Ou seja, por exemplo, minha empresa faz um evento, né? Meu negócio faz um evento, ou patrocina um evento, e ele faz uma publicação. Só que quantas pessoas compartilham aquela informação? Então a gente começa a criar um tráfego de referência. Tal pessoa falou, me marcou, colocou meu site, mostrou meu usuário. Visualizou. Então a gente começa a ter realmente esse tráfego de referência. E aí que o site te abre essas possibilidades de você fazer essas marcações e olhar o que está acontecendo. Como que eu posso avançar e onde avançar? Se eu fizer uma perguntinha nos relatórios do Instagram, que a gente até torce que ele avance, né? Ele não vai me dizer isso. Ele vai me dar uns 3 índices bem curtinhos, que eu tive de engajamento, mas ele não fala a origem. Ele tá dizendo quem é seguidor e quem não é seguidor. Legal, já é um parâmetro. Porém, ele não me dá outro. Agora, ali no site eu faço e enxergo. Não, veio disso. E eu queria falar um pouquinho aqui também, para a gente dar mais uma avançada. A gente está bem focadinho aqui em rede social, né? Porque eu quis amarrar do programa anterior, porque eu acho que a gente conseguir dar sequência. Mas vamos agora para a família Google, né? O tráfego pago atinge também, não vou entrar no assunto funil, já vou deixar claro aqui, porque senão a gente deixa um programa só... Por favor, senão vai ficar muito confuso. Só para funil. Mas a gente tem aquela questão de quem procura algo. A ação dela, né? No Brasil é mais de 90%. A coisa é alta. Porque até a gente acabou com a lista telefônica, né? Antes a gente buscava os nossos serviços aonde? Através da lista telefônica. Eu preciso de um piscineiro, eu preciso de jardineiro, de um médico e tal. Hoje agora a gente procura aqui. A gente vai no Google. E aí,
É possível fazer tráfego orgânico no Google? Sim. E tráfego pago? Qual que você acredita que dá resultado e mais em termos de velocidade e tempo, de velocidade, assim, depende. Velocidade é o pago. Isso. Porque o orgânico é um trabalho que demora... Aliás, quanto mais tempo tem o seu site, mais você fez a parte orgânica, isso é um trabalho de construção que vai anos. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Já o pago, não. Ele é pontual. Você colocou, fez uma boa campanha, estruturou, fez os CTAs todos bonitinhos da campanha. O que é CTA, Miguel? É você deixar o seu anúncio mais atrativo, né? Qual é a ação que você quer com o seu cliente? Então, você faz lá, isso é mais imediato, é pontual. Quando você tiver dinheiro e verba, vai estar lá. Isso se você tiver um bom gestor de tráfego. Isso é importante falar. E o orgânico, não. O orgânico é um trabalho, a gente fala muito do bibliotecário. O que organiza, o que faz todo o volume que é por trás. E essas regras mudam totalmente. Então, assim, a pessoa que trabalha com tráfego orgânico, a pessoa tem que ser especialista mesmo. Ela está sempre estudando, sempre vendo o que muda para poder aparecer. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que abrem, fazem a pesquisa, vê que é anúncio e não clica. Eu conheço pessoas assim. Ela pula os 3 anúncios e vai depois que... Aquilo é o tráfego orgânico. Como eu apareço? Aonde eu estou posicionada no Google? Qual que é a minha, né, parcela de impressão ali? Se eu estou aparecendo na primeira página, isso é importante. Isso é um trabalho muito legal de se fazer dentro da agência. É muito gostoso de trabalhar com tráfego orgânico. Dá mais prazer, parece. Não sei para quem. O tráfego orgânico, que também tem bastante gente já fala, é SEO, né? É, SEO. E o tráfego orgânico é exatamente isso. E é uma questão do que é o momento do negócio o profissional está buscando, né? Por exemplo, se eu quero... Eu citei brigadeiro, eu vou trazer brigadeiro. Eu vendo brigadeiro, só que eu preciso vender agora. Agora, hoje, amanhã, eu preciso de contato das pessoas. Tráfego pago para resolver isso. Tráfego orgânico é algo que você vai construir em relações a tempo. 6 em 6 meses você tem uma avaliação de posicionamento. O estudar que a Letícia fala é porque a cada mês, às vezes até semana, está se mudando condicionais, está se mudando técnicas desse profissional. Isso. Na hora de buscar esse profissional, pode perceber, ele não está mais tão falado. E ele hoje é um profissional até mais caro, porque não é todas as empresas que têm a paciência de construindo essa autoridade e posicionamento nesses buscadores. Eu acho que tem muitas empresas que nem olham, né? Porém, fica aquela grande dica. Bem trabalhado, depois talvez de 1 ano, você cria contatos e etc. até mas muito, muito mais barato que o pago. Isso. Você vai deixar de fazer o pago? Não. Inclusive, aí ele já começa. A gente gosta quando aparece do cliente no pago e no orgânico ele vem já primeiro. Aparece embaixo. Então, isso e aí fica até uma dica para um programa para se discutir. Olha que legal, eu só estou no Instagram, meu negócio só está lá. Você estará nos buscadores para quem está procurando seu produto? Negativo. Se até vai aparecer, mas lá embaixo. Não, se aparece se também se for um setor que não olha para isso. É um setor que não investe nisso. Aí você vai aparecer lá, entendeu? Porque hoje é bem difícil. Muito difícil. Talvez vamos lá, vamos chaveiro, tentar. Até chaveiro faz ads. Até chaveiro, mas que tipo de produto você fala assim, nossa, dá para ter uma rede social, né? Tá? Seria tipo o que aconteceu hoje, dia 24 de agosto, né? 2023, ali ontem, que a Índia pousa na Lua, na face sonda, negra. Né? Legal. Seria um tipo, você tá vendo? É tão ali deles que sim, você com uma rede social você seria a primeira colocação? Também não. Mesmo que fosse produto direcionado a algo da Lua. Por quê? Mas eu não entendi qual é o produto aí. Vamos imaginar que amanhã ou depois a Índia fala assim, inovadora, viagens para a Lua, compre aqui, faça sua viagem. Só que os jornais já saíram todas as publicações há ano numa construção orgânica. Então, o que eu quero dizer, encontrar hoje um produto ou um serviço isento, que não tem anúncios no Google, tá ficando bem difícil. Bem difícil você encontrar. Então eu trouxe algo fora da curva para falar. Ninguém está falando em viagens espaciais agora, ainda. Tá? Mas o orgânico dos noticiários já tomaram posição porque eles construíram material. Derrubar eles é uma coisa que leva tempo.
frequência, constância, tempo, vai embora, tá? Então vamos lá. Não sei se a gente foi muito pro ambiente técnico, se a gente conseguiu entregar um pouquinho de conhecimento, se a gente conseguiu, já fico bem feliz, mas realmente é complicado de entender da maneira que a gente quer falar. A gente quer falar para quê, por quê. Mas eu acho que é importante, ficou a mensagem, né? Você tem um negócio, invista nas duas coisas, tanto orgânico, não é para você deixar de fazer redes sociais é super importante, né? Eu acho que você vai construindo orgânico, né? Também o seu negócio ali, mas de fazer, para quem que você quer aparecer? Antigamente a gente investia nos panfletos, a gente fazia entrega. Então, a gente faz isso de forma digital e o retorno é melhor, porque você consegue mensurar, você consegue identificar quem é seu cliente. E depois, assim, você teve um cliente que entrou na sua loja, você não quer aparecer para ele de novo? Você não quer que ele veja o seu negócio, que ele venha e faça uma compra? É igual alguém entrou numa loja e falou assim, só queria dar uma olhadinha. Então, aí, depois você não quer entregar alguma coisa para as pessoas que já conhecem, porque assim, se fazer conhecer já é difícil. Então, é manter o relacionamento, tudo isso é possível através do tráfego pago. Então, para quem está aí, né, pensando em investir no tráfego, é importante, né? Para quem que você quer ver? Ou você vai fazer um anúncio no rádio, né? Hoje tem várias opções, né? Para encerrar, então, que fique claro que a gente teve informações até de pesquisa em rua para se as pessoas sabem o que é um profissional de tráfego, número 1, se ele é ser especialista em pago, orgânico, referência, e-mail marketing, são vários. Tráfego não é tráfico, é tráfego. Ele não é um agente de trânsito, tá? Ele é exatamente o profissional, certo? Que vai observar da onde estão vindo acessos, pessoas, interesses, e vai o quê? Ou por um lado orgânico, ou por um pago, e te sugerir isso. Na verdade, ele vai montar a estratégia, né? A estratégia de qual canal e de qual forma vai fazer. Legal? Eu acho que dá pra gente encerrar por hoje, né? Acho que foi um pouquinho mais denso, a gente vai evoluindo nisso, e queria agradecer... Talvez a gente podia fazer um programa depois, a gente falar dos pontos, né, do que envolve o tráfego. Quais são as palavras? A gente fala muito da questão do inglês, né? Talvez a gente desmistificar um pouquinho isso aí, né? Porque às vezes a pessoa está começando a trabalhar com tráfego pago. Falar um pouquinho desse personagem, o gestor de tráfego. Sim, o que a gente vem encontrando muito de dor dos clientes, quando ele já vem machucado por conta de uma parcela que não está trabalhando legal. A gente podia falar também disso no próximo programa. Vamos anotar aqui. Nós aqui assistir, marcar, gostei da ideia, vamos cavar esse buraco, e realmente é verdade. O que mais está se encontrando é profissionais que estão começando. É iniciante? Não. A pessoa mas o setor tem há muito tempo. Então a gente poderia até trazer a sugestão. Vai procurar um gestor, quais cuidados ter, o que eu devo perguntar para ele para saber se ele está no nível adequado para fazer ou não, se ele é um iniciante no negócio da pessoa. Se a pessoa tem um negócio iniciante e topa, beleza, mas vamos entrar nesse assunto sim. Eu acho que é legal também. Queria agradecer a Lê, ao nosso Adriano ali, sempre escondidinho. Ao estúdio Speak, né? O Speak logo mais está com o site aí. Vamos colocar o lettering aqui, né? E estúdio da hora, viu, gente? Isso aqui é bem bacana, recomendo pra caramba. Bom, obrigado. Mais um programa encerrado, tentando desmistificar um pouco o tráfego, e espero ver vocês aí. Assistam, tem outros episódios legais, bacanas, com entrevistas, dicas, e aí vai, tanto no YouTube como no Spotify. Agora, se você quiser encontrar e ficar atento, também pode acessar digitalsendó.com.br. Grande abraço, até a próxima. Beijão, Lê. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.